Pereira. Agora 9h55, Kênio Pereira já nos estúdios. Bom dia pra você, Kênio, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sinine, Luciano, Murilo, ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, Kênio. Bom dia, Kênio. Vamos lá falar de vida em condomínio. Tem uma questão aqui interessante chegando, aqueles condomínios que são compostos por blocos, 12 prédios, sei lá, tem uns que são até maiores, né? E apenas um síndico para administrar esse tanto de gente, esse tanto de morador. Em primeiro lugar aqui, eu já queria entender se para cada edifício tem que ter um síndico ou esses grandes condomínios, pela lei, enfim, pelas normas, podem ter apenas um síndico. É um fato interessante, né? Porque as pessoas têm lá esses conjuntos habitacionais, até prédios de luxo, né? Aqui na Vila da Serra, prédios com 4, 5 blocos. Então, na prática, geralmente a convenção estipula um síndico único. Essa é a regra em todo o Brasil. O que acontece na prática, tem hora que o condomínio, querendo assim separar os prédios, até coloca grade entre um prédio e outro, aí coloca no meio um síndico para cada prédio. Isso gera uma série de transtornos e riscos de ilegalidade. Pelo seguinte, tem hora que a pessoa vai aprovar uma taxa extra, aprovar alguma coisa na Assembleia, tem que convocar todo o condomínio, os 12 prédios, e não apenas um apartamento, um prédio. Se você convoca parcialmente os condôminos, essa convocação é nula, de acordo com o Código Civil. Outro detalhe interessante também, se coloca grades entre as áreas que são comuns, às vezes um bloco fica com mais área livre do que o outro bloco. Então, essas áreas todas, em geral, são áreas comuns que pertencem aos 12 blocos. Então, na prática, a convenção geralmente coloca um síndico apenas. Se colocar 12 síndicos, vai dar problema jurídico, até em relação à área trabalhista também. Porque às vezes a pessoa vai entrar com a ação, faz a coisa errada num bloco e vai repercutir em todo o condomínio. Então, na prática, Sinine, é possível ter sim um síndico para cada bloco, desde que haja a previsão na convenção. Então, a convenção tem que estipular essa nomeação de síndico por bloco. Mas se não tiver isso lá, é ilegal essa colocação de colocar um síndico em cada bloco. Agora, há moradores de determinado prédio, dizendo aqui, ó, que aceitam pagar taxa extra e fazer reformas sem ter que depender de assembleia que envolva todos os edifícios, né? A gente está falando então dessa convenção de condomínio. Qual a solução para separar a administração de cada edifício? É um fato interessante, às vezes tem um bloco que o pessoal quer reformar aquele prédio, quer pintar de forma diferente e faz assembleia pontual. Essa assembleia pontual, se por acaso estipular uma taxa extra e for faltar quórum, essa taxa pode ser anulada e dar problema na obra. Então é interessante que haja primeiramente, Luciana, uma alteração da convenção estipulando essas assembleias de forma individual por bloco. Mas se por acaso não alterar a convenção, que é um trabalho muito grande, poderá haver nulidade. Então é importante que todo síndico, ao fazer a assembleia, verifique se o fundamento da convenção está sendo respeitado, se aquele quórum previsto na convenção está sendo cumprido para aprovar uma obra. E a obra de reforma é muito bem-vinda, não tem dúvida, mas já tem que criar uma situação de dar segurança jurídica para cobrar dos condôminos aquele pagamento. Porque tem condômino, às vezes, que vê a cobrança irregular e se recusa a pagar. E, logicamente, essa recusa tem fundamento na lei. Agora, Kênio, uma questão interessante. Às vezes o condomínio lá tem 12, 14 prédios, né? Dentro desse condomínio. E tem um síndico só. Mas isso impede que os outros edifícios tenham, por exemplo, subsíndicos, né? Para ajudar até o síndico único a identificar problemas individuais em cada um desses edifícios. Porque às vezes dá infiltração em um, não dá no outro. Pode ter subsíndicos, ajudantes? Sim. E geralmente, Sinine, nesses prédios tão grandes, né, conjuntos habitacionais, aí tem a figura do síndico, que concentraliza tudo, e tem o subsíndico, que vai prestar conta ao síndico. Então, o subsíndico, ele geralmente é previsto nas convenções. Então, é bem diferente. O subsíndico, ele é um auxiliar do síndico. Aí isso é viável e geralmente a convenção prevê essa possibilidade.
Como combater a inadimplência recorrente de condomínios que pagam a cada 6 meses e não se importam, né, com a multa baixa, tornando então inviável o custo com advogados? No dia a dia que eu vejo uma grande dificuldade, o Código Civil colocou a multa de apenas 2%, mais correção monetária. Essa multa é simbólica, porque antes de 2002, a multa era de até 20%. Então o Código Civil reduziu a multa para 2%, mas deu uma alternativa para os condomínios, estipular juros maiores. Os juros eles são livres. Então tem convenções que colocam juros de até 10% ao mês. A ideia não é punir, não é ter lucro com a inadimplência, é inibir que a pessoa venha atrasar. Então é ideal que o condomínio, né, contrata um advogado, insira cláusulas que venham a inibir esse atraso. E realmente tem gente que, em função da multa baixa, só paga o condomínio acumulado. E outro problema muito grave é em relação ao custo do advogado. É muito caro, né, contratar um advogado para entrar com uma execução contra o devedor. Então, tem hora que, para compensar a entrada, a contratação do advogado, o síndico é obrigado a esperar, às vezes, 1 ano, até mais de 1 ano, para acumular a dívida. E tem pessoas que se aproveitam disso e só pagam de forma, vamos colocar assim, impontual. É fundamental, então, que haja uma revisão da convenção para estipular cláusulas que venham a inibir a inadimplência, e essa revisão, que vem atualizar a convenção, ela vale a pena, porque evita o atraso e, logicamente, evita despesas com o advogado no futuro com a ação de execução. Agora, Kênio, essa questão dos juros, ela tem que ser incluída na convenção ou pode entrar no regimento interno? Porque a convenção é mais chata de mudar que o regimento, né? Boa pergunta, viu, gente? Então, o Código Civil, artigo 1336, parágrafo 2º, coloca que os juros é de 1% se não for convencionado. E se for convencionado, é na convenção, tá, gente? Então, alterar juros, você faz uma assembleia, a assembleia tem que alterar a convenção. Então é fundamental que haja esse cuidado. A colocar os juros mais altos no regimento interno não gera efeito legal. Boa. O assunto agora é locação de loja e transferência de ponto comercial, Kênio. Aluguei uma loja pelo prazo de 4 anos, tendo realizado obras para abrir o meu negócio. Passado 1 ano, transferi a locação para outra pessoa. Agora, o locador que não saber dessa transferência está exigindo que o novo ocupante desocupe a loja por meio da ação de despejo. E aí? Na prática, né, gente? Na prática. Estando ainda a cobrança de multa rescisória, né? Contra a pessoa dela. Então, tecnicamente, para todo mundo, viu, gente? Locação, ela é personalíssima. Quando o proprietário aluga o imóvel, é para José ou para a empresa X. Então, não pode um inquilino transferir a posse do imóvel para terceiro sem anuência do proprietário. Então, qualquer transferência, que pode ser residencial, outra pessoa, ou no comércio para outra empresa, isso caracteriza infração contratual legal chamada sublocação. Então, quando o inquilino subloca, ele comete infração contratual e o proprietário pode entrar com ação de despejo, depois infração contratual, e cobrar também essa outra rescisória, que geralmente é de 3, 4, até 6 meses de aluguel. Essa multa é estipulada no contrato de forma bilateral. Outro fator interessante, se ele quer entregar o ponto comercial para outra empresa, né, para outra pessoa, então que ele converse na imobiliária, negocie com o proprietário, de maneira a encerrar o contrato dele e passar para o novo inquilino. Então isso é possível quando é feito com sabedoria, com cautela. Aquele negócio de passar para terceiro, sem falar com o dono do imóvel, gera o risco de despejo. Então, nesse caso, caberia o inquilino, tendo interesse em passar o ponto comercial, negociar o preço novo com a imobiliária, procurar o novo inquilino, esse novo inquilino faria o cadastro dele dos fiadores, aí sim haveria o encerramento da locação atual e seria feito um novo contrato, passando a ter segurança todas as partes, a imobiliária, o locador e o novo inquilino. Mas quando é feito de forma clandestina, sim, acarreta a rescisão contratual e o pagamento de multa, que vai ser condenado o inquilino, bem como os fiadores dele. Kênio, para a gente caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo de hoje, tem uma pergunta de um ouvinte. Ele é inquilino, tem 1 mês que ele entrou no apartamento que ele está alugando. Ele pintou, ele fez ali, né, toda a decoração, gastou, investiu nesse apartamento, mas aí o proprietário passou 1 mês e falou: agora eu quero vender.
E aí? Isso acontece, que é muito desagradável. Muito. Ele falou, eu gastei um dinheirão decorando Inclusive, a casa. eu tenho imobiliária, né? Minha empresa. Quando o proprietário coloca o imóvel para alugar na minha imobiliária, eu pergunto, o senhor pretende vender? Não, eu quero vender. Então não aluga não, né? Porque vai gerar um choque com o inquilino. E a regra no Brasil, o comum, é contrato 30 meses. Então eu acho uma falta de consciência o proprietário vinha colocar à venda e colocar para alugar ao mesmo tempo. A não ser que ele avise para o inquilino, estou vendendo um apartamento. Porque quando a pessoa muda para o apartamento, ela tem expectativa de ficar no mínimo 2 anos. No mínimo. E segundo, ela gasta com decoração, com cortina. E o terceiro, quando a pessoa vai alugar o apartamento, ela quer ter sossego. Então, se a aluga já começa a vender, vai ter visita do corretor. Ele tá falando, todo dia alguém marca aqui uma visita, eu não tenho uma paz. Eu acho isso muito desagradável. Tecnicamente, não é ilegal fazer isso. É isso que ele está perguntando. Se tem um prazo que ele poderia colocar em contrato, por exemplo, estou alugando, mas até 1 ano eu gostaria de ter paz dentro desse apartamento. Isso está previsto? Pode ser previsto? A sua ideia assim, é excelente. Pode. O papel aceita tudo e tem valor legal. Né? Você aluga o imóvel por 30 meses e coloca assim, durante esse período o locador se compromete a não colocar à venda. É legal colocar isso. Bacana. Tá? Isso é uma cláusula negocial, pode ser colocada, muito inteligente, mas nunca vi ninguém fazer isso, a não ser um imóvel comercial de 5 anos. Mas o ponto interessante, que eu acho muito desagradável, eu como dono de imobiliária não faria isso. Eu colocaria para o dono. Você quer vender? Eu coloco para venda. Porque se for alugar para o inquilino, avisá-lo que está à venda também. Para ficar ciente. Aí vai alugar se quiser. Particularmente, eu acho que a maioria não vai querer alugar. Não vai. Porque a pessoa quer entrar pro imóvel e ter tranquilidade. Mas essa situação, eu acho que tem que ser muito bem pensada e o locador, ele deveria falar isso com a imobiliária e com o inquilino desde o início, porque aí faria uma locação temporária. Agora, nada impede que ocorra a venda do imóvel e o comprador venha manter a locação. Que tem gente que compra o imóvel para renda. Sim, né? Entendi. Mas investimento. Mas se a pessoa comprar para uso próprio, aí esse inquilino vai ter o direito de ficar 90 dias no imóvel, é feita uma notificação pelo novo adquirente, ele vai ficar 90 dias e passar 90 dias, se não sair, aí o novo adquirente pode pedir imóvel. Outra dica, gente, não tem como romper o contrato inquilino atual, não existe essa possibilidade do proprietário alugar o apartamento no contrato de 30 meses, 5 anos que for, e falar assim, eu quero que vocês ocupem para vender. Isso não existe, não tem respaldo legal. Quem pode vir romper o contrato em pleno vigor é o novo adquirente, conforme os artigos 27 e 9 da Lei do Inquilinato. Tá certo. Kênio Pereira, obrigada sempre pela sua participação conosco. Bom dia para você, Kênio. Bom dia para todos, um abraço. Um abraço.